O Contra-Ataque fecha com o melhor do esporte e opinião. Rede Meio Norte, aqui você sabe primeiro. Jornalismo de verdade, o dia inteiro com você. Eu sou mãe e tenho aquele superpoder que toda mãe tem. Dar conta de tudo ao mesmo tempo. E por isso eu também consigo ser dona de casa, humorista, apresentadora, fitness, Eu pelo menos tento, né? conselheira. É muita coisa e eu só dou conta porque estou sempre conectada com a Loop Fibra, internet de qualidade que está sempre facilitando a minha vida. Porque toda mãe merece uma conexão de qualidade. Na Centro Clínica você encontra consultas e exames em um só lugar com uma equipe de médicos atenciosos e dedicados ao seu bem-estar. Equipamentos modernos, tecnologia de ponta e profissionais qualificados garantem um atendimento completo e humanizado. Rua Félix Pacheco, em frente ao Hospital Linneu Araújo, em Teresina. 86 98160 6322 ou 3029 7530. Responsável técnico Dr. Luiz Marinho, CRM 3316. Cometa Autopeças e AC Macedo, seu carro é bem cuidado. Baterias com 18 meses de garantia. As melhores peças automotivas do mercado. Amortecedores Cofap e Nakata. Óleos e lubrificantes das melhores marcas. Na AC Macedo você tem a melhor troca de óleo da cidade. E tudo isso com o menor preço e em até 10 vezes em todos os cartões. Cometa Autopeças e AC Macedo. Na Miguel Rosa, próxima à Capelinha de Palha. 86 3221 2060 3223 9718. Você sabe que a competência de número 5 trata da proposta de intervenção para um problema apresentado, não sabe? Pois é, para que você consiga atingir a nota máxima na competência de número 5, os nossos 200 pontos, você precisa propor uma intervenção para o problema apresentado no seu texto. Mas não é só propor uma intervenção, ela precisa respeitar os direitos humanos, ela precisa ser pertinente ao que você falou no desenvolvimento e ela precisa ser detalhada. Professor, mas o que é ser detalhada? É ter 5 elementos. O agente, que é quem faz, a ação, o que será feito, o modo, como será feito, e o efeito, é a finalidade da sua ação. E, além desses 4, você precisa detalhar a sua proposta de intervenção. E o que é o detalhamento? É algo a mais sobre um dos elementos anteriores, uma explicação ou uma justificativa de um deles. Programa A Voz do Povo. Oferecimento Renault Master, Volkswagen Saveiro. Muito bom dia, está no ar o Meio News Manhã. Nos próximos minutos você vai acompanhar tudo o que foi e o que é destaque no Piauí, no Brasil e no mundo. E na edição desta sexta-feira, 22 de maio, você vai ver que Lula comenta a relação entre Flávio Bolsonaro e o dono do Banco Master. A influenciadora Deolane Bezerra foi presa durante a operação que investiga lavagem de dinheiro para o PCC e bilhetes foram encontrados na investigação. O Ministério da Saúde anunciou um novo exame pelo SUS para detectar câncer de intestino antes dos primeiros sintomas. A Receita Federal vai pagar o maior lote de restituição do imposto de renda da história. E mais, figurinhas raras do álbum da Copa do Mundo de 2026 estão sendo revendidas por até R$5.000 na internet. O governo do Piauí avançou na Assembleia Legislativa com um projeto que prevê medidas para reduzir os impactos da alta do diesel no bolso da população.
A proposta já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e segue agora para votação em plenário. Segundo o governador Rafael Fonteles, o Piauí foi o primeiro estado do Brasil a aderir à proposta apresentada pelo governo federal para diminuir impostos relacionados ao diesel importado. A medida é uma resposta à crise internacional que tem impactado o preço dos combustíveis. A expectativa é de que a proposta ajude a reduzir os reflexos da alta do diesel no transporte de cargas, nos alimentos e em serviços essenciais utilizados pela população. O projeto ainda precisa ser aprovado pelos deputados no plenário da Alep antes de seguir para a sanção do governador. A Prefeitura de Teresina iniciou o Programa de Recuperação Fiscal, o Refis 2026, que permite a renegociação de dívidas tributárias e não tributárias com o município. A adesão ao programa começou no dia 20 de maio e segue até o dia 30 de junho. Podem ser negociados débitos vencidos até o dia 19 de maio deste ano, incluindo tributos como IPTU, ISS, COSIP, taxas de licenciamento, alvará e vigilância sanitária. Segundo a Secretaria Municipal de Finanças, o objetivo é facilitar a regularização fiscal dos contribuintes. O Refis também está disponível para contribuintes que já participaram de edições anteriores do programa. No entanto, algumas taxas de licenciamento referentes ao ano de 2026 devem ser pagas somente à vista. Os interessados podem buscar atendimento nas unidades do Centro, Shopping da cidade e Teresina Shopping, ou ainda acessar o portal oficial de serviços da Prefeitura para realizar a adesão ao programa. Mesmo após o encerramento da campanha de vacinação antirrábica nas zonas de Teresina, a imunização gratuita para cães e gatos continua disponível na gerência de zoonoses, localizada no bairro Acarape, na zona norte da capital. O atendimento ocorre diariamente, inclusive aos fins de semana e feriados, das 8 da manhã às 5 da tarde. Segundo a Fundação Municipal de Saúde, mais de 125 mil animais foram vacinados durante a campanha desse ano. A Fundação alerta que a cobertura vacinal entre os cães ainda está abaixo do recomendado pelo Ministério da Saúde. Apenas 59% dos animais foram imunizados, quando o ideal seria pelo menos 80% para garantir a proteção da população contra a raiva. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou a morte de uma menina de 7 anos, vítima de dengue tipo 3, no município de São Raimundo Nonato, no sul do Piauí. A criança, identificada como Eloá dos Santos Benevides, morreu após da entrada em estado grave na unidade de pronto atendimento da cidade. Essa é a 4ª morte por dengue registrada no Piauí em 2026. De acordo com o painel de arboviroses, os outros casos foram confirmados nos municípios de Alto Longá, Bonfim do Piauí e Campo Alegre do Piauí. Eloá morava no povoado Gameleira, na zona rural de São Raimundo Nonato, e era aluna da unidade escolar José Vitorino da Costa. A instituição divulgou uma nota de pesar e prestou solidariedade à família da estudante. Outra morte por dengue registrada na mesma região foi a da menina Laísa Ribeiro Cardoso, de 5 anos, natural de Bonfim do Piauí, ocorrida no mês de março. As autoridades de saúde reforçam o alerta para a eliminação de água parada e orientam a população a procurar atendimento médico em caso de febre alta, dores no corpo e outros sintomas da doença. A Agência Nacional do Petróleo abriu um processo administrativo para avaliar a possibilidade de exploração de petróleo em um sítio no estado do Ceará, onde o produto foi encontrado. O objetivo é analisar se a região poderá ser incluída como bloco exploratório na oferta permanente de concessão, modelo utilizado pelo governo federal para licitações de áreas destinadas à produção de petróleo e gás. Segundo a ANP, não há prazo definido para a conclusão dos estudos e também não existe garantia de que a exploração será realizada. O processo ainda precisa passar por órgãos ambientais, pelo Ministério de Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente e pelo Tribunal de Contas da União, antes de uma possível licitação.
Somente após a realização dos estudos técnicos e da análise de viabilidade econômica, será possível confirmar se a extração do petróleo poderá ser desenvolvida comercialmente. E todo mundo pôde acompanhar que a influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra foi presa durante a Operação Vernix, realizada pelo Ministério Público de São Paulo e pela Polícia Civil. A ação investiga um esquema de lavagem de dinheiro ligado à facção criminosa Primeiro Comando da capital, o PCC. A Deolane foi presa na sua mansão em Alphaville, na Grande São Paulo. Ao todo, a Justiça expediu 6 mandados de prisão preventiva, incluindo ordens contra Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola, apontado como líder máximo da facção, além de familiares e operadores financeiros do grupo criminoso. Segundo a polícia, uma das provas anexadas ao inquérito é um print de uma conversa entre um operador financeiro do PCC e Everton de Souza, conhecido como Player, apontado como responsável pela movimentação dos recursos da facção. Na mensagem enviada em setembro de 2020, o operador indica dados bancários atribuídos à influenciadora para um suposto acerto de contas. Os investigadores afirmam ainda que Deolane recebeu mais de R$1 milhão em depósitos fracionados entre os anos de 2018 e 2021, prática utilizada para dificultar o rastreamento financeiro. A Justiça também determinou o bloqueio de 27 milhões em bens e valores atribuídos à influenciadora. A defesa de Deolane informou que ainda está tomando conhecimento dos fatos. O governo federal anunciou mudanças no sistema de recuperação das contas do gov.br, portal que reúne serviços digitais oferecidos à população. A medida busca facilitar o acesso, principalmente para os usuários que perderam ou trocaram de celular. A partir de agora, será possível cadastrar um e-mail exclusivo para a recuperação da conta. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o processo, que antes podia levar até 3 dias, passará a ser feito em minutos. O novo recurso estará disponível apenas para usuários que ativarem a verificação em 2 etapas no aplicativo gov.br. Nesse sistema, o acesso à conta exige a senha e um código de segurança gerado no próprio aplicativo. O governo também informou que a carteira de identidade nacional poderá ser utilizada para agilizar a recuperação da conta, desde que o usuário esteja com o aplicativo atualizado e tenha o documento em mãos. O Ministério da Saúde anunciou um novo protocolo nacional para o rastreamento do câncer coloretal no Sistema Único de Saúde. A partir de agora, o teste imunoquímico fecal, conhecido como FIT, passa a ser o exame de referência para homens e mulheres sem sintomas entre 50 e 75 anos. O exame identifica pequenas quantidades de sangue oculto nas fezes, o que pode indicar a presença de pólipos, lesões pré-cancerígenas ou câncer no intestino. Segundo o Ministério da Saúde, a medida pode ampliar o acesso à prevenção e ao diagnóstico precoce da doença para mais de 40 milhões de brasileiros. O teste é considerado menos invasivo e mais prático, já que pode ser feito em casa, sem necessidade de preparo intestinal ou dieta restritiva. A expectativa é que a facilidade aumente a adesão da população ao rastreamento preventivo. Segundo especialistas, o exame já é utilizado em programas internacionais e ajuda a reduzir a mortalidade por câncer de intestino ao permitir a identificação precoce da doença. Quando o resultado apresenta alterações, o paciente é encaminhado para exames complementares, como a colonoscopia. A Receita Federal vai pagar o maior lote de restituição do imposto de renda da história. Ao todo, 8 milhões e 700 mil contribuintes devem receber os valores no dia 29 de maio, em um total de 16 bilhões liberados pelo fisco. A consulta para saber se o contribuinte está incluído no primeiro lote será liberada hoje, sexta-feira, a partir das 10 da manhã, no site da Receita Federal e também no aplicativo Meu Imposto de Renda. O
primeiro lote será destinado principalmente a contribuintes com prioridade legal, como idosos, pessoas com deficiência, professores e aqueles que utilizaram a declaração pré-preenchida ou escolheram receber a restituição via Pix. Segundo a Receita Federal, a expectativa é pagar até 80% das restituições nos 2 primeiros lotes deste ano. O calendário de pagamentos segue até o mês de agosto. O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 termina no dia 29 de maio. Quem não enviar o documento dentro do prazo estará sujeito ao pagamento de multa por atraso. E o Congresso Nacional derrubou um veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que impedia a doação de bens, valores e benefícios por parte do poder público a estados e municípios nos 3 meses que antecedem as eleições. Com a decisão dos parlamentares, o poder público volta a ter autorização para realizar repasses durante o período eleitoral, desde que o beneficiário tenha alguma contrapartida ou obrigação prevista. O governo federal havia vetado trechos sob a justificativa de que a medida seria inconstitucional e poderia contrariar as regras da lei eleitoral, que proíbe esse tipo de transferência para evitar o uso da máquina pública em favor de candidatos. Os parlamentares também derrubaram o veto que impedia a transferência de recursos e a assinatura de convênios com municípios inadimplentes de até 65 mil habitantes. Outros dispositivos aprovados pelo Congresso autorizam o governo federal a destinar recursos para rodovias e hidrovias estaduais e municipais, medida defendida pelos parlamentares como importante para o escoamento da produção e a integração logística do país. Foram rejeitados os dispositivos 4, 5, 23 e 25 do veto 51 de 2025. Os dispositivos rejeitados vão à promulgação. A presidência informa que o resultado nominal e detalhado da votação da cédula está disponibilizado no portal do Congresso Nacional e será feita a devida comunicação à Presidência da República. E ainda falando sobre o presidente Lula, ele comentou durante um evento cultural no Espírito Santo as revelações sobre a relação entre o senador Flávio Bolsonaro e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, preso por fraudes envolvendo o Banco Master. Lula fez referência ao áudio divulgado pelo site The Intercept Brasil, em que Flávio Bolsonaro aparece cobrando apoio financeiro para o filme sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente afirmou que ainda vai aparecer muito mais coisas sobre o caso. Vamos conferir o que disse o presidente Lula durante o evento em Araracruz, no Espírito Santo. Vocês sabem quantas ofensas artistas, mulheres e homens receberam porque iam buscar um dinheirinho na Lei Rouanet. E muitas vezes o Ministério da Cultura dava autorização para que o ministro fizesse, para que o artista fizesse a captação dos recursos, e dependendo da cor do artista, ele não conseguia o recurso, embora tivesse autorização do Ministério da Cultura. E todo mundo era muito criticado, todo mundo era achincalhado. Aliás, a cultura como toda era achincalhada. Agora acontece que, como a verdade não falha, nós nunca fomos atrás da lei Daniel Vorcaro para financiar nenhum artista brasileiro. E ainda vai aparecer muito mais coisa, porque nós estamos convencidos que o período da mentira, o período das ofensas, o período da violência, o período da incivilidade precisa acabar no nosso país. Quem imaginava que aquele menino que parecia ser a pessoa mais santa da família Bolsonaro
estivesse pegando 159 milhões de dólares para fazer um filme do pai. A justiça francesa condenou a Air France e a Airbus por homicídio culposo corporativo pela queda do voo AF447, ocorrida em 2009, no Oceano Atlântico. O acidente deixou 228 mortos entre passageiros e tripulantes, incluindo 58 brasileiros. A decisão foi tomada por um tribunal de apelações de Paris, após as duas empresas terem sido absolvidas em primeira instância. Cada uma foi condenada ao pagamento de multa de 225 mil euros, valor equivalente a cerca de R$1.300.000. O voo partiu do Rio de Janeiro com destino a Paris e desapareceu dos radares na noite de 1º de junho de 2009, durante uma tempestade sobre o Atlântico. As caixas pretas da aeronave só foram recuperadas 2 anos depois. As investigações apontaram falhas no treinamento da tripulação e problemas relacionados aos sensores da aeronave, além de possíveis negligências internas da companhia aérea e da fabricante do avião. Familiares das vítimas acompanharam um julgamento em Paris. Advogados das empresas ainda podem recorrer da decisão à Suprema Corte Francesa. E lançado há menos de um mês, o álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2026 já movimenta colecionadores em todo o mundo. Figurinhas especiais, conhecidas como Legends, estão sendo revendidas na internet por valores que chegam a R$5.000. Entre os cromos mais valorizados estão as versões douradas de jogadores como Vinícius Júnior, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. As figurinhas especiais têm diferentes níveis de raridade e aparecem aleatoriamente nos pacotinhos. O álbum da Copa 2026 tem 980 figurinhas e já é considerado o maior lançamento da história da Panini. Ao todo, 20 jogadores ganharam versões especiais nas categorias roxa, bronze, prata e ouro. Segundo estimativas de colecionadores, as figurinhas douradas estão entre as mais difíceis de encontrar, o que ajuda a explicar os altos valores cobrados em plataformas de revenda na internet. E o zagueiro Thiago Silva não renovou o contrato com o Porto e deixou oficialmente o clube português após 5 meses de sua segunda passagem pela equipe. Aos 41 anos, o defensor encerra o vínculo depois de disputar 14 partidas e conquistar o campeonato português. O contrato do jogador ia até junho de 2026, mas o clube decidiu antecipar o fim da relação após o término da temporada. Em nota oficial, o Porto destacou a importância de Thiago Silva nas 2 passagens pelo clube e afirmou que as portas seguem abertas para o brasileiro. O zagueiro também agradeceu pelo período vivido em Portugal e relembrou os momentos de tensão e conquistas da temporada. Sem contrato, Thiago Silva ainda não definiu se continuará jogando ou se vai anunciar a aposentadoria após mais de 2 décadas de carreira no futebol. E no Meio News Manhã de hoje você viu que o Congresso Nacional derrubou vetos de Lula sobre repasses e doações a estados e municípios durante o período eleitoral. A Receita Federal confirmou o pagamento do maior lote de restituição do imposto de renda da história. A Agência Nacional do Petróleo abriu processo para avaliar a possibilidade de extração de petróleo em um sítio no Ceará. E a justiça francesa condenou a Air France e a Airbus pela tragédia do voo Rio-Paris, que deixou 228 mortos em 2009. E esse foi o Meio News Manhã desta sexta-feira. Um bom dia para você e um bom final de semana e até mais. Aqui a notícia não espera. Ela chega primeiro, com verdade, apuração e responsabilidade. A Rede Meio Norte apresenta uma programação dedicada ao jornalismo de qualidade. É informação de verdade, o dia todo, para você entender o que acontece e como isso impacta a sua vida. Antes das 6, o Meio News Manhã traz o que você precisa saber para iniciar o dia. Depois, o Bom Dia Meio Norte entra ao vivo, com notícias do Piauí, do Brasil e do mundo, com cobertura policial e prestação de serviço. Na sequência, o Central Meio Norte Eleições traz análise, debate e os bastidores da política
política. Ao longo do dia, o Ronda, o Agora, Jogo do Poder e o Patrulha reforçam o compromisso com a informação ágil e bem apurada. E à noite, o Contra-Ataque fecha com o melhor do esporte e opinião. Rede Meio Norte, aqui você sabe primeiro. Jornalismo de verdade o dia inteiro com você. Com mais de 2 décadas de história e credibilidade, a M-Farma está presente nas melhores localizações de Teresina e ainda contamos com 2 distribuidoras no estado do Piauí e no estado do Maranhão e somos referência em receituário médico. Entregamos no conforto de sua casa. A M-Farma, levando saúde até você. Algumas empresas constroem obras, outras constroem algo maior. A Mãe Rainha Urbanismo escolheu construir com propósito. Propósito é responsabilidade com cada projeto e tudo que entregamos. É respeitar o ambiente e transformar espaços com visão, cuidado e consciência. Seguimos expandindo, guiados por valores sólidos. Fé, foco, excelência, atitude e ousadia. Mãe Rainha Urbanismo, há mais de 25 anos construindo com propósito. Tem presentes que a gente compra e tem presentes que a gente cria. No Lar das Essências, cada produto é feito com intenção. Cada aroma carrega uma memória. Cada presente que sai daqui foi pensado para alguém especial. Porque o presente certo precisa ser tão especial quanto quem vai receber. Lar das Essências, o presente certo para quem você mais ama. E aí, galera, vem aí dia 11 de julho, primeira corrida da Cooper, com largada às 17 horas aqui no Aeroporto Internacional de Parnaíba, primeira edição da corrida da Cooper. Faça agora mesmo a sua inscrição no circuitoatleta.com.br. Bom dia! Oferecimento Alemanha Veículos, sua concessionária Volkswagen. Seu crédito